Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de corrosão. Mas antes disso, temos que voltar lá no início e entender um pouco como se dá a extração de metais na natureza. O metal mais comum extraído na natureza é o minério de ferro. O minério de ferro vem de grandes minas espalhadas ao longo do país. Em seu estado natural, o minério de ferro se apresenta como uma rocha, que pode ter o seu teor de ferro variável de acordo com a região onde é extraído e de acordo com o tipo de solo. Em seu estado normal, o minério de ferro apresenta um baixo teor de energia, estando em sua molécula mais estável. Dessa forma, não sofre muitas interferências do meio externo, mantendo-se em sua composição normal. A extração do minério de ferro se dá por diversos processos, entre eles a separação do minério de ferro dos demais itens que aparecem no solo. O resultado desse processo é o minério de ferro pronto para o beneficiamento. A partir daí, o minério de ferro é encaminhado para siderúrgicas que vão fazer o beneficiamento do ferro e transformá-lo em um material que pode ser utilizado em diversas estruturas. No processo de beneficiamento do minério de ferro, além de ter sua forma alterada, o minério ganha uma enorme quantidade de energia em suas partículas atômicas. Desta forma, o ferro, tal como conhecemos em estruturas diversas, é um ferro totalmente carregado de energia, diferente do minério de ferro, que apresentava sua molécula muito mais estável. Dessa forma, o minério de ferro, antes estável e agora transformado em ferro, passa a interagir muito mais com o meio, e dessa forma abre espaço para muitas outras interações que podem inclusive alterar a sua estrutura física. Uma vez beneficiado, o ferro se transforma em vergalhões, estruturas metálicas, veículos, e também é muito utilizado na construção civil, além de equipamentos elétricos, entre outros. Quando o ferro é aplicado no seu destino final, é iniciado um processo de interação com o meio. Inicialmente invisível ao olho nu, inicia-se um processo de oxidação. Imagine que essa é a estrutura da sua empresa. Vamos analisá-la um pouco mais de perto. Quase não é possível perceber, mas um processo de corrosão já foi iniciado. Vamos olhar um pouco mais de perto e conhecer o primeiro personagem que vamos ver nessa história. Você precisa ter essa visão ampliada muitas vezes para conhecer o Corrosildo. Corrosildo é responsável pelo processo de corrosão nos metais. Ele se alimenta basicamente de oxigênio e transporta sua força para corroer estruturas metálicas. O seu trabalho se inicia logo depois do beneficiamento do ferro e de outros metais. No entanto, por ser tão pequeno, fica quase imperceptível verificar que esse processo se iniciou. Uma vez iniciado, o processo de corrosão não para. Antes mesmo de você perceber a sua presença, o Corrosildo já destruiu uma boa parte da sua estrutura. Um outro dado importante é que o ferro, com sua alta carga de energia, fornece um contexto bem saudável para que o Corrosildo trabalhe dia e noite. Dessa forma, a sua estrutura será cada vez mais corroída. A menos que alguma coisa seja feita, o Corrosildo vai acabar com a estrutura toda. E então você pode pensar, bom, devemos remover toda a ferrugem gerada e fazer um tratamento superficial. Mas será que isso realmente vai funcionar? Na maior parte das vezes, tratamentos superficiais com tinta ou qualquer outro artifício mantêm pequenas porções de oxigênio nos poros dos metais. Dessa forma, uma vez que se mantém o alimento principal do Corrosildo, ele continua trabalhando mesmo embaixo dos tratamentos que são realizados. Você pode não ver, mas o Corrosildo continua lá dentro, continua fazendo o seu trabalho de corroer cada vez mais a sua estrutura. E então pensamos,
O que é possível fazer então para parar o corrosildo? Ora, se o corrosildo se alimenta basicamente de oxigênio e da energia que se desprende dos metais, a única forma de contê-lo é garantir que ele não utilize essa energia. A única forma de impedir que o metal se degrade por perda de energia é carregar de energia a estrutura metálica. Dessa forma, as perdas de energia da estrutura metálica devem diminuir, fazendo com que o processo de corrosão também diminua. É nesse momento que você deve conhecer o segundo personagem da nossa história, o superelétron. O superelétron tem um poder capaz de descarregar pequenas cargas elétricas na estrutura metálica, dessa forma impedindo o trabalho do corrosildo. À medida que as cargas elétricas vão entrando na estrutura, o corrosildo é impedido de fazer seu trabalho e vai aos poucos sendo expulso. Uma vez interrompido o processo de corrosão, as cargas elétricas do superelétron passam a agir na criação de uma camada de proteção sobre a área afetada, além de impedir novos focos de corrosão em todo o material. A carga de energia presente em toda a estrutura garante que o metal não perderá mais energia e, dessa forma, também não perde mais matéria. Assim sendo, toda a estrutura fica totalmente protegida. Por fim, toda a estrutura recebe uma pequena carga de energia, garantindo que sua superfície permanecerá inalterada, impedindo dessa forma qualquer início de foco de corrosão novamente. Trata-se de uma proteção natural para toda ou qualquer estrutura metálica. Dessa forma, o corrosildo nunca mais vai poder trabalhar nessa estrutura.